Hoje é com muita alegria, gratidão que nós vamos para a nossa terceira mensagem da nossa série Expansão, baseado na oração de Jabes. Quem estava aqui domingo passado, diga amém, glória a Deus. Nós estamos caminhando a cada semana, ou melhor, a cada domingo desse mês de março, em uma das 4 orações que Jabes fez. Então nós já caminhamos no primeiro pedido, que foi peço que me abençoes. Caminhamos no segundo pedido na semana passada, que foi pedindo que o Senhor alargasse as fronteiras. E hoje nós vamos para o terceiro pedido de Jabes, que é que a tua mão esteja sobre mim. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, ou acompanhar no telão. Nós vamos lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo 10. Diz assim: Jabes clamou, ou Jabes invocou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Hoje nós vamos focar neste terceiro pedido, que a tua mão esteja comigo. Então, nós já entendemos o primeiro pedido, que é que o Senhor abençoasse Jabes. Foi o primeiro pedido dele. Nós entendemos a bênção como base, como ponto de partida, ligado à nossa identidade. Para Jabes viver o que ele viveria, primeiro ele precisaria o quê? Da bênção do Senhor acompanhando a vida dele. E a gente descobriu, fazendo aquela análise entre o Velho e o Novo Testamento, que nós não precisamos implorar por bênçãos como mendigos espirituais, mas nós temos que declarar que essa bênção, que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se eu e você já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e se eu e você somos filhos e somos herdeiros, a nossa oração é o quê? Pai, manifesta a tua bênção na área X da minha vida. Senhor, manifesta a bênção, porque o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos. Em outras versões diz assim, que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então você vai falar assim: Senhor, eu peço que manifeste na minha vida a bênção na área tal que o Senhor já liberou sobre mim. Então, nós entendemos este princípio. E nós mergulhamos no domingo passado no segundo pedido, que a pastora Jane trouxe, que foi sobre alargar as fronteiras. Deus é quem expande o nosso território, Deus é quem expande a nossa influência, e Deus é aquele que expande o nosso propósito. A gente aprendeu que Deus, Ele quer fazer mais, Deus, Ele quer nos dar mais. O mais importante Ele já fez, já nos deu, enviou o Filho Jesus para morrer no meio do seu lugar. Eu e você temos aliança, temos vida, vida eterna, nós temos paz com Deus, glória a Deus. Só que Deus, como um Pai bondoso, Ele tem bênçãos, Ele tem presentes, Ele tem coisas maravilhosas que eu e você ainda não vivemos, mas nós iremos viver. Mas tudo isso sobre alargar as fronteiras é a gente entender que Deus não quer entregar para mim, para você, para a gente acumular, mas o objetivo de expandir as fronteiras é para transbordar na vida de outras pessoas. Ou seja, aquilo que Deus colocou em mim e você é para poder abençoar, alcançar outras vidas também. E hoje nós chegamos ao terceiro pedido da oração de Jabes. O terceiro pedido é: se a tua mão for comigo, ou que a tua mão esteja sobre mim. Então olha só, Jabes, ele não estava pedindo apenas coisas para o Senhor, ele estava entendendo o seguinte: ele estava pedindo a própria presença do Senhor. Pensa comigo, se a mão do Senhor vai com ele, automaticamente, junto com a mão, tem o braço, tem o corpo, tem a presença. Se você falar bem assim, você
criança ou seu filho falar para você assim, papai e mamãe. Se o seu filho falar bem assim, mãe, eu estou indo para a escola, estenda a sua mão sobre mim e vai com a tua mão sobre mim até onde eu for lá na escola. Vai com a tua mão sobre mim. Automaticamente, se ele sair de casa, a mão vai junto, mas vai você, vai a perna junto, vai seu corpo junto. Se ele fala bem assim, eu quero que a tua mão esteja sobre mim, minha mãe, meu pai, na escola, quando eu sentar. Então, se a mão tiver que estar sobre a cabeça do teu filho, você vai ter que estar lá presente. Em outras palavras, quando Jabes está falando bem assim, que a tua mão esteja sobre mim, é o quê? Que a tua presença, não só a sua mão, mas quando eu falo a tua mão, está representando a presença de Deus na minha vida. Então, Jabes não estava pedindo apenas coisas, ele estava pedindo o quê? Eu quero a tua presença comigo, eu quero a tua mão, tipificando a tua presença na minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, ele sabia que de nada adianta a bênção sem a mão que abençoa. De nada adianta a bênção sem a mão que abençoa. De nada adianta as fronteiras largas se não tiver a mão para sustentar, se não tiver a mão para direcionar, se não tiver a mão para apontar o destino. De nada adianta a expansão que Jabes estava pedindo se não tivesse a mão do Senhor para protegê-lo enquanto ele estava avançando, rompendo fronteiras. Ele entendeu o quê? Para eu poder expandir, para minhas fronteiras serem alargadas, eu preciso do Senhor indo comigo, eu preciso da mão do Senhor sobre mim, porque enquanto o Senhor está expandindo, alargando as minhas fronteiras, eu estou debaixo da mão, da presença, do cuidado e da direção do meu Deus, apontando o destino, apontando o caminho correto. Então hoje nós vamos mergulhar nesse significado mais profundo da mão de Deus sobre nós. E para isso hoje eu vou falar com vocês aqui 5 pontos que vai transformar a nossa compreensão sobre o que significa ter a mão do Senhor sobre a sua vida. Irmãos, esse ponto aqui de ter a mão do Senhor sobre a minha sua vida, eu poderia trabalhar esse tema aqui em 3 mensagens, em 3 domingos, mas eu vou compactar tudo isso na mensagem para hoje, para você receber, porque no domingo que vem, a gente vai estar fechando essa série com o último pedido de Jabes. Então, fique atento que você vai receber muitas informações aí a partir dos próximos minutos no nome de Jesus. Então vamos lá, hoje a gente vai tratar 5 pontos para trazer essa compreensão do que significa ter a mão do Senhor sobre a nossa vida. Primeiro ponto, o que significa a mão de Deus na Bíblia? Como a gente falou, a mão de Deus na vida de Jabes significava o quê? Proteção, cuidado. A mão de Deus acompanhando a expansão dele era a própria ação e a presença de Deus na vida de Jabes. A palavra mão, ela aparece mais de 1.600 vezes no Antigo Testamento, e se aparece tantas vezes, não é por acaso. Todas as vezes que uma palavra aparece várias vezes, é porque tem algo específico. Então a mão, na mentalidade hebraica, ela representa uma coisa, só que ela tem várias ramificações, ou tem múltiplas expressões. De fato, a mão do Senhor significa, como a gente tem falado, a presença ativa de Deus na vida de Jabes. A mão do Senhor na minha e na sua vida significa a presença ativa de Deus em nossas vidas, nos guardando, guiando, protegendo. Só que quando a Bíblia fala da mão de Deus, ela está falando de Deus em ação. Deus em ação. A primeira vez que a mão de Deus aparece, está lá em Gênesis, o capítulo 2, o versículo 7. Vamos abrir? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus, para criar o mundo, para criar as coisas, ele foi liberando a palavra, e disse Deus, haja, e foi acontecendo. Mas quando ele foi fazer o homem, ele não falou simplesmente haja, apareça homem, não, ele fez algo mais pessoal, e aquilo que ele fez, ele colocou as mãos dele, do pó da terra, ele formou, ele criou, soprou. Gênesis 2, versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente.
Irmãos, Deus usou as mãos para criar o homem. Antes de qualquer coisa, a mão de Deus, ela é criadora. Criadora. Ele tira do pó e faz a vida. Ele modela, ele forma, ele dá identidade. Então, quando a mão de Deus está sobre você, essa mão de Deus, ela te molda. A mão de Deus, ela vai transformando, ela vai construindo aquilo que na mente de Deus já está pronto, ela vai construindo, ele vai construindo através das mãos dele, na minha e na sua vida. Então, irmãos, eu quero declarar para você, você não é um acidente, pastor. Se você souber da minha história, como eu nasci, como eu vim ao mundo, pastor, irmãos, eu quero falar para você que você não é um acidente. A mão de Deus que protege, que molda, que transforma, é a mão que também cria, é a mão criadora, que molda, que faz conforme aquilo que Ele estabeleceu para a minha e para a sua vida. Você é uma criação das mãos de Deus. Isso te deixa feliz, irmãos? Você não foi simplesmente um projeto humano dos seus pais, ou talvez de uma forma natural, seus pais nem planejaram diretamente você, mas Deus já havia planejado, e as mãos do Senhor criadoras tocaram a tua vida, estão tocando você aqui essa noite. A mão do Senhor te tirou da sua casa, do conforto do teu lar, e te trouxe, te carregou, te empurrou para essas portas que se abriram. Você está aqui, irmãos, debaixo da poderosa mão do Senhor. Você é uma criação das mãos de Deus. Você é um projeto que nasceu no coração de Deus. Então, se você é um projeto que nasceu, Ele soprou nas suas narinas, Ele colocou a mão em você, irmãos, a mão dele permanece com você, te guardando, te protegendo, te impulsionando, te direcionando para aquilo que Ele tem para você. Ou seja, a presença do Senhor te acompanha. A mão, ela também liberta. Diga aí, a mão liberta. Êxodo 13, versículo 3. Êxodo 13, versículo 3. Olha só que texto maravilhoso. Então Moisés disse ao povo: lembrem-se desse dia em que vocês saíram do Egito. Está pedindo o quê? Lembra desse dia, não esqueça. Saíram do Egito, da casa da escravidão. Porque o Senhor os tirou dali como, igreja? O Senhor tirou o povo da escravidão com o quê? Com mão poderosa. Até aí. O que Moisés está dizendo? Lembra desse dia, vocês estavam na escravidão. O Senhor os tirou deste lugar de escravidão com a mão dele poderosa. Então aqui é uma mão que liberta, trouxe libertação. A mão de Deus, nesse contexto aqui, ela é libertadora. A mão de Deus, quando entra no negócio, ela quebra cadeias. A mão de Deus, quando entra na tua vida, nos teus negócios, ela abre caminho onde não tem. Quando a mão de Deus entra na minha, na tua vida, nos projetos, o impossível vai acontecer. Quando a mão de Deus está sobre você, cadeias são quebradas. Não importa quanto tempo uma pessoa possa ter ficado presa em uma situação, a mão de Deus é mais forte do que qualquer escravidão. A mão de Deus é mais forte do que qualquer prisão, do que qualquer cadeia. Então a mão de Deus, ela é uma mão que liberta, A mão de Deus, além de libertar, além de criar, é uma mão que também sustenta. Diga aí, a mão de Deus sustenta. Mais uma vez, a mão de Deus faz o quê? Sustenta. Salmos 37, versículo 24. Salmos 37, 4. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Uau! Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Irmãos, talvez você está aqui essa noite, você já viveu em algum momento da sua vida o testemunho de você
estar longe da casa do Senhor, ou você já congregar e você se desviar, mas você sentiu em um determinado momento, quando você tinha tropeçado, a mão do Senhor te sustentando, te levantando e trazendo você de volta. O que o texto aqui está dizendo, irmãos? Em outra versão, esse mesmo texto diz assim: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Irmãos, o ser humano ele pode cair, ele pode tropeçar, o ser humano pode escorregar. Mas se a mão de Deus está sobre você, você não vai ficar caído, derrotado, humilhado. A mão de Deus, ela nos levanta, a mão de Deus nos sustenta, a mão de Deus nos coloca de pé. E é isso que a mão de Deus está fazendo, irmão. Você está vendo tantas coisas que a mão de Deus representa. Até aqui nós estamos entendendo o seguinte, que a mão de Deus, ela é criadora, ela te deu identidade. A mão de Deus, ela é libertadora. Ela tirou o povo da escravidão. Lembrem-se desse dia que o Senhor os tirou da escravidão com mão forte, com mão poderosa. E a mão de Deus, ela sustenta, ela levanta quando alguém está caído. E quando a mão de Deus está sobre você, a sua história está segura. Pastor, como é que está a minha vida hoje? Se a mão de Deus está sobre você, a tua história está segura. Você está firmado na rocha, você está firmado no Senhor. A tua história está seguro. O teu testemunho se mantém de pé. Segundo ponto, a mão também ela unge e capacita. Vamos falar um pouco sobre 3 profetas aqui agora. A mão do Senhor sobre a vida de Elias. Irmãos, Elias, ele vai fazer questão de falar que ele recebeu poder, ele recebeu uma força extraordinária. Qual foi o resultado dele receber um poder, uma força extraordinária após uma batalha que exigiu muito dele? Ele estava altamente cansado, mas ele vai fazer questão de falar: quando a mão do Senhor veio sobre ele, ele recebeu poder e recebeu uma força sobrenatural. E ele correu cerca de 30 quilômetros depois de um momento de batalha. Vamos ler 1 Reis 18, 46. Aí eu vou pedir, por gentileza, que nesse texto em especial, se tiver aí no telão, colocar na versão Nova Almeida Atualizada. NAA. Vai ficar mais claro o sentido aí. O que diz aí, ó? A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Esse mesmo texto, irmãos, eu fiz uma conexão em outras versões para ficar mais claro, diz assim, ó: e a mão do Senhor estava sobre Elias, e ele cingiu os lombos e correu adiante, correu na frente da carruagem de Acabe até a entrada de Jezreel. Irmãos, imagine Acabe com a carruagem. A Bíblia está dizendo que Elias, quando a mão do Senhor veio sobre ele, em outras versões, que eu fiz questão de colocar aqui, ó, diz assim, ó: e o poder do Senhor veio sobre Elias. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Na versão que nós lemos, tudo isso é resultado do quê? A mão do Senhor estava sobre Elias. Irmãos, eu estou falando de um homem que correu na frente da carruagem do rei Acabe. Então, irmão, não era uma corridinha assim não, irmãos. Imagine Acabe com a carruagem dele. Agora imagine Elias, depois de uma batalha, lá dos profetas de Baal, fogo desceu, foi que ele moveu, o nome do Senhor foi levantado e exaltado, não há Deus em Israel, Deus é o Deus de Israel. Agora ele chega lá, irmãos, cansado depois desse momento, aí ele recebe o quê? Uma força, e ele corre na frente da carruagem de Acabe. Meu Deus do céu. Elias, ele tinha acabado de enfrentar 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele viu o fogo descer do céu, ele viu Deus ser glorificado, ele viu os falsos profetas serem derrotados, mas depois disso, irmãos, Elias estava o quê? Estava exausto, ele estava exausto mentalmente, emocionalmente e também fisicamente. Irmãos, imaginem uma batalha que aconteceu o dia inteiro, manhã, de tarde, depois disso ainda teve toda a questão dos profetas, e a Bíblia diz o quê?
mesmo depois dele totalmente exausto, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, então a mão do Senhor veio sobre Elias, que concedeu a ele poder e força extraordinária, e ele correu mais rápido que a carruagem do rei Acabe, numa distância de mais ou menos 30 quilômetros, até a entrada de Jezreel. Irmãos, essa semana, ontem, para ser sincero, ontem teve aqui o ensaio das meninas da dança, deixei Ana e Maria aqui, e eu transicionei da academia para poder correr agora. E ontem eu deixei as meninas aqui, e eu fui e dei a minha corrida de 12 quilômetros, em 1h40. Saí daqui, fui até para quem vai lá em Vila Velha, lá naquela rotatória lá, que vai para Vale Encantado ou vai sentido Shopping Boulevard. Estão até fazendo um condomínio naquela rotatória. Eu saí daqui da igreja, desci, peguei a BR, fui até lá naquela rotatória e voltei. Irmãos, eu cheguei aqui sentindo, foi algo mais pesado. Eu estou aí 5 quilômetros, 7, agora eu estou no 10. E aí essa semana eu decidi fazer 12. 12 era quando eu ia lá no serviço da Jane, lá em Vitória, na Praça do Papa, eu deixava lá com o carro e voltava de lá da Praça do Papa até aqui, dava 12 quilômetros. O máximo que eu fiz na minha vida até o presente momento foram 18 quilômetros, que eu saí de lá da Praça do Papa, aí eu vim passando pelo litoral ali de Cariacica, né, pela aquela parte ali, passei por Itacibá, subi ali a Alto Laje, aí eu vim e fui até na minha casa, ou seja, eu fui de lá de Vitória, perto do Shopping Vitória, até na minha casa, correndo e intercalando com caminhada, deu 18 quilômetros, cheguei cansado, sábado cheguei aqui cansado, suado. Agora eu estou falando, irmãos, imagine um homem que já estava em uma batalha, cansado emocionalmente, estava fadigado, fisicamente nem se fala, e ainda depois disso ele recebe poder, irmão, ele recebe um plus, ele recebe um up aí, que o homem corre mais rápido que a carruagem do rei Acabe, e ele ainda corre 30 quilômetros, irmãos, é uma coisa sobrenatural. Receba esse fôlego aí, Jesus. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Ele não estava descansado, eu estou bem, agora eu vou correr. Não, irmãos, ele estava já desgastado. A mão do Senhor veio sobre Elias e concedeu a ele poder e força extraordinária. Ele correu mais rápido que a carruagem do rei Acabe, numa distância de mais de 30 quilômetros até a entrada de Jezreel. Uau! Então a gente entende aqui o seguinte, a mão de Deus, ela não apenas que estava sustentando a vida de Elias, mas a mão de Deus aqui, de uma forma específica, estava liberando o quê? Força, estava liberando poder e capacidade além do natural, para aquilo que Deus ainda estava contando para Elias fazer. Então, pode ter momentos que você sente, sabe o quê, pastor? Eu já tive momentos que eu senti que minha força acabou, estava quase acabando. Pastor, eu já tive momentos que eu senti que minha mente estava cansada, minha mente não estava na mesma velocidade, meu corpo não estava na mesma velocidade daquilo que Deus estava falando dentro de mim. Então, eu não estava, pastor, minha mente estava mais para lá do que para cá. O meu corpo, então, nem se fala, estava mais para lá do que para cá. E Deus falou coisas dentro de mim, mas eu não consegui corresponder. As suas emoções, talvez no momento já ficaram à flor da pele, parece que você se via num beco sem saída, num ciclo que vai e volta, e as coisas não fluem a partir dali. Irmãos, é nessa hora que a mão de Deus, como veio sobre Elias, a mão de Deus vem sobre você, vem sobre nós, e faz você correr além do que poderia naturalmente. Então essa noite, a mão de Deus, ela está sobre você, está sobre nós, está dizendo, sabe o quê? Se você chegou aqui cansado, se você chegou aqui sobrecarregado, a minha mão, ela está liberando poder, ela está liberando uma força extraordinária para você continuar correndo a sua corrida, seguindo os passos que eu tenho colocado adiante de você. A mão do Senhor se estende sobre você, além de você entender que a mão é criadora, que a mão sustenta, que a mão direciona, a mão do Senhor, ela está liberando unção, poder e uma força para você continuar a sua corrida, e não é uma força natural, é uma força sobrenatural. Outro momento aqui, a mão sobre Ezequiel. Vamos voltar para a versão NVI agora, Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, Ezequiel 1, 3.
Diz assim, ó, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali, completa para nós a igreja, ali o quê? A mão do Senhor esteve sobre ele. Esteve sobre quem? Ezequiel. A mão do Senhor esteve sobre ele. Na versão, na linguagem de hoje, diz assim, ó, Ezequiel ouviu o Senhor falar com ele e sentiu poder. Está vendo aqui novamente, na versão, na linguagem de hoje diz o quê? Ezequiel ouviu Deus falar com ele e por ouvir Deus falar com ele, Ezequiel sentiu poder. Mas da onde que vem esse poder? Porque a mão do Senhor esteve sobre ele. Quando a mão está, assim como foi com Elias que recebeu poder, recebeu força, quando Deus falou com Ezequiel, a mão do Senhor veio sobre ele e ele sentiu o quê? Poder. Poder. Olha só que interessante, irmãos, ele sentiu poder porque a mão do Senhor estava sobre ele. Então fica claro e evidente, quando a mão do Senhor está sobre a minha e sobre a sua vida, você está recebendo força, você está recebendo poder, mas não é uma força natural que todo mundo tem, é uma força que ultrapassa os limites naturais, é uma força que faz você dar mais um passo naquele projeto espiritual, ministerial que Deus tem para você, é uma força sobrenatural para você dar um passo naquele projeto natural, aquele projeto que tem a ver com a tua profissão, é uma força que Deus te dá, alinhado com uma sabedoria, irmão. Se você tem a mente de Cristo, você tem a mente, você está recebendo graça, está recebendo favor, está recebendo sabedoria, mas acima de tudo, está recebendo a mão do Senhor que te dá força, que te dá capacidade. Então, Ezequiel ele estava no exílio, longe do templo, longe da adoração que conhecia, mas quando a mão do Senhor veio sobre ele, ele viu coisas que olhos humanos não poderiam ver. Irmãos, obviamente eu li o capítulo 1, li o capítulo 2, você pode pegar esse texto, irmão, leia quando você chegar em casa. Ezequiel capítulo 1, capítulo 2, você vai ver tantas coisas que Ezequiel viu. Ele viu coisas que os olhos humanos não poderiam ver. Em outras palavras, e a Bíblia vai dizer isso, ele foi transportado em espírito. E lá no final do capítulo 1 fala que ele viu, sabe o que? A figura da glória de Deus. E tem vários animais que entram nesse contexto, várias passagens, olhos, você vai ver isso, leia quando você chegar em casa, Ezequiel 1 e 2, capítulo 1 e capítulo 2, mas resumindo, quando a mão do Senhor veio sobre ele, ele viu o que os olhos humanos nunca poderiam ver, ele foi transportado em espírito, ele viu o quê? A figura da glória de Deus. Por que ele viu tudo isso? Porque a mão do Senhor estava... Por que ele viu que o homem natural não consegue ver? Porque a mão do Senhor estava sobre ele. Eu quero declarar, irmãos, para você, levanta a mão aí para receber, quando a mão de Deus está sobre você, você vai ver o que as pessoas naturais não vão enxergar. Quando a mão de Deus está sobre você, você vai enxergar. Deus está te dando uma capacidade, pela mão e a unção do Senhor que está sobre você, de você enxergar além do natural. Se Satanás tentou lançar setas, problema, prejuízo, mentira, contenda, os seus olhos naturais Deus já está abrindo para você ver, e nesse momento toda seta, toda palavra contrária, nenhuma arma preparada contra você prevalecerá. O Senhor que estende a mão, que te guarda, te protege, é aquele que está sobre você e que abre os seus olhos. Se tinha alguma cilada que Satanás tentou preparar, armar sorrateiramente, o Senhor já te deu visão e acima de tudo está te guardando, te protegendo. E nós estamos dizendo assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Se a tua mão não estiver sobre mim, eu não vou. E Deus está dizendo, sabe o que? A minha mão está sobre você, a minha presença te acompanha, a minha presença te guarda, por detrás e por diante, na entrada e na saída, a minha mão, a minha presença te acompanha. Os seus olhos vão ver a partir de agora, irmãos, o que você não viu. Se prepare que Deus vai te visitar em sonhos, Deus vai te dar visões. Se prepare que na hora do culto você vai começar a ver o que você ainda não viu. Se prepare, irmãos, porque a mão do Senhor, ela está pairando sobre a tua cabeça essa noite. E uma unção está sendo liberada, uma força está sendo liberada, um poder está sendo liberado.
Por que isso, igreja? Porque a mão do Senhor está sobre você. E acontece o seguinte, irmãos, Isaías também tem um testemunho. Nós falamos aqui de Elias, falamos aqui de Ezequiel, e agora vamos para Isaías. Isaías, vamos voltar lá na versão Almeida atualizada, NAA, Isaías capítulo 8, versículo 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Porque assim me disse, tendo a forte mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Irmãos, Isaías foi outro profeta. Ele recebeu revelações poderosas quando a mão do Senhor veio sobre ele. Quando a mão do Senhor veio sobre ele, ele ouviu a voz. Se nós estamos falando de você enxergar visões, sonhos, agora a mão do Senhor fez Isaías ouvir a voz. Se prepare que a mão do Senhor em você está fazendo os seus ouvidos espirituais se abrirem essa noite. Os seus ouvidos espirituais se abrirem. E Isaías, irmãos, ele entendeu os planos de Deus. Então a gente aprende o que aqui? A mão de Deus, ela traz revelação. Diga aí, a mão de Deus traz revelação. A mão de Deus, fala comigo aí, a mão de Deus abre o entendimento. A mão de Deus dá sabedoria. E olha que forte, a mão de Deus mostra aquilo que está oculto. Forte, hein? Olha só a ação da mão de Deus, irmãos, na vida desses profetas. Elias foi capacitado além da força humana. Um homem que correu 30 quilômetros aí, na frente de uma carruagem ainda. Ezequiel, ele foi transportado para o sobrenatural. Ele viu o que olhos naturais jamais conseguirão ver. Isaías recebeu revelação, ouviu com entendimento, ouviu de uma forma clara aquilo que eram os planos de Deus. Nós vimos que a mão de Deus traz revelação, entendimento, sabedoria e mostra aquilo que está oculto. O que esses três profetas tinham em comum? A mão de Deus sobre a vida deles. O que está acontecendo aqui essa noite? O que todo mundo tem em comum aqui? A mão de Deus sobre as nossas vidas. A mão de Deus sobre nós. Então nós estamos aprendendo até o momento que a mão de Deus, além de ungir e de capacitar, ela dá força quando o ser humano se encontra sem forças. Ela te faz ver o que ninguém vê e ela te revela aquilo que está oculto. Quando a mão de Deus está sobre você, você começa a operar no sobrenatural. A mão de Deus estando sobre Elias deu força para ele se mover de forma sobrenatural. A mão de Deus sobre a vida de Ezequiel fez ele ter visões de forma sobrenatural. Na vida de Isaías, fez ele ouvir coisas que Deus tinha para ele, planos do Senhor, sobre ele e sobre um povo. Ou seja, se todas essas pessoas receberam um toque da mão de Deus, obviamente elas não se moveram, não enxergaram, não ouviram de forma natural, não correram de forma natural, elas se moveram de forma sobrenatural. Então, quando a mão de Deus ela conecta com a mim, com a tua vida, irmão, se prepare que você vai começar a se mover no sobrenatural, se prepare que uma nova temporada de unção, de graça, de alegria, está sendo liberado, de poder, de capacitação para quê? Para você começar a se mover no sobrenatural. E o que nós temos em comum aqui essa noite? A mão de Deus está sobre nós. Terceiro ponto, a mão também ela protege e guarda. Nós vamos ver agora o significado da mão como um refúgio. Vamos permanecer aí na versão NAA, lá em Isaías 49, versículo 2. Isaías 49, versículo 2. Olha só, irmãos. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da tua mão me escondeu. Ele fez de mim uma
flecha polida e me guardou na sua aljava. Irmãos, olha só que coisa linda. Quando faz menção aqui da mão do Senhor, está dizendo o quê? A mão do Senhor me escondeu, a mão do Senhor me guardou, a mão do Senhor é o meu refúgio. A mão de Deus, além de ser poderosa e acolhedora, diz aqui, na sombra de tua mão me escondeu. Quando o mundo está violento, quando setas malignas estão voando, irmãos, Deus nos esconde na sombra da sua mão. Lembra daquele texto que mal nenhum virá sobre a tua casa? Mal nenhum virá sobre ti, nem seta que voa de dia, nada. Não, irmãos. Por quê? Porque você está guardado na sombra da mão do Senhor. Deus nos esconde na sombra da tua mão. Então, a mesma mão que age poderosamente é a mão que nos protege como um abrigo. Um abrigo. Outra coisa, a mão do Senhor, ela também escreve a nossa história. Nós vimos agora há pouco, o primeiro ponto dessa noite é o quê? Que a mão de Deus, ela é uma mão criadora. Só que a mão do Senhor, ela também escreve a nossa história. Vamos agora para a versão NVI, Isaías 49, 16. Olha que texto lindo, irmãos. Isaías 49, 16, na NVI. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Eu vou ler de novo, gente. Pastor, eu cheguei aqui triste, cheguei aqui desesperado. Pastor, eu cheguei aqui com muita dúvida no meu coração. Eu precisava de uma palavra de consolo, uma palavra de refrigério. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos e os seus muros estão sempre diante de mim. Irmãos, esse é um dos versículos mais lindos e mais emocionantes da Bíblia, das Escrituras. Deus não gravou o nosso nome, irmãos, num livro qualquer. Ele gravou na palma da sua mão. Se está na palma da mão é porque Ele está vendo o tempo todo. É algo que está sempre visível. Na palma da mão está sempre visível. Na palma da mão é onde ninguém pode apagar, irmão. Porque se tiver que apagar vai ter que lidar com o dono do corpo todo, com o dono da mão. Então ninguém pode apagar. E eu quero declarar, irmãos, você nunca está fora da mente de Deus, porque o teu nome está gravado nas mãos do Senhor. O seu nome está gravado nas mãos dele. E toda vez que Deus olha para as próprias mãos, Ele está vendo o seu nome ali escrito. Toda vez quando Deus olha para as mãos, a mesma mão que está sobre você, além de estar sobre você, na palma dela está escrito o seu e o meu nome. Meu Deus do céu. Imagine comigo, irmãos. Quando você grava algo na sua mão, você não esquece. Está sempre ali. E aí, quando eu fiz essa imaginação aqui, eu me lembrei da época de escola, hein? Agora eu vou falar com o CDF, com aqueles que já colaram na vida, hein? Quando você fez aquela colinha, e você achou que a sua professora não ia ver, e você fez o quê? Você foi lá e colocou aquela fórmula, aquela continha, aquela palavra, aquele macete lá na palma da sua mão, né? E aí você foi para a escola, assim, quando você abria a palma da sua mão na carteira, assim, ó, embaixo na hora da prova, ó. Estou falando de uma forma ruim, né, pejorativa, né, para quem já colou aí. Alguém já fez isso aqui, irmão? Não, não é ninguém, não, né? Glória a Deus. Hoje a forma de colar está até mais modernizada, né? Esse negócio de palma da mão, o negócio já está em outro nível, irmão. O negócio já está violento. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quando você coloca na palma da mão, está aqui, ó, está fácil, você fez isso aqui, ó, já está aqui, ó, você já está vendo. O que esse texto está querendo dizer? Que além das mãos do Senhor está sobre a mim e sobre a sua vida como um sinal da presença dEle. Quando Ele olha para a palma da própria mão, o teu nome está escrito, o teu nome está gravado. Você, irmãos, não sai da mente do Criador. Aquele que te criou com as próprias mãos, que soprou o fôlego de vida, é aquele que te protege, que te guarda, que te capacita, que te dá poder, que te dá uma força sobrenatural, extraordinária, que acima de tudo significa o quê? Abrigo, significa segurança. Então, quando você grava algo na sua mão, você não esquece, está sempre ali. Deus escolheu lembrar de você constantemente. Se você está feliz por isso, diga amém, diga glória a Deus, irmãos. Deus se lembra de você constantemente. A mão, ela também segura, ela segura.
Nós lemos agora há pouco que quando uma pessoa cair, ela não vai ficar prostrada para sempre, no sentido de derrota, mas a mão do Senhor faz o quê? Levanta. Vamos para outro texto aqui, no Novo Testamento. João, capítulo 10, agora a gente vai na NVI. João 10, versículo 27 ao 30. Eu fiz até questão de colocar mais 2 versículos antes, para a gente ter uma compreensão legal. Olha só que texto lindo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Uau! Não para por aí, irmãos. Aqui tem um filho que está falando, agora olha o pai. O meu pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu pai. Meu Deus do céu, irmãos, olha só. Jesus, ele usa a imagem da mão para falar de quê? Segurança eterna. As ovelhas conhecem a voz do pastor, eu as guio em pastos verdejantes, eu as guio para a vida eterna, e ninguém vai roubar elas da minha mão, ninguém vai sacar, ninguém vai tirar elas das minhas mãos, e não só eu, mas o meu pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu pai. Então, quando a mão de Deus está sobre você, você está seguro, não importa o que venha contra você, não importa quem tente te tirar desse lugar de segurança, a mão do Pai e a mão do Filho que te segura é maior do que toda mão que tenta te derrubar ou tenta te destruir. A mão de Jesus, a mão do Pai é maior e mais poderosa do que todas as outras coisas ao redor. Então a mão, ela, além de proteger, ela guarda. E a mão do Senhor, ela é o quê? Ela é refúgio. O Senhor te guardou nas sombras das mãos. Na sombra, o teu nome está marcado, está gravado na palma das mãos. O Senhor é um refúgio, eu estou guardado na sombra de tuas mãos eu estou guardado. A mão do Senhor tem o seu nome gravado. A mão do Senhor te segura e ninguém pode te tirar dessa proteção. Então, quando a mão de Deus está sobre você, você está seguro. Quarto ponto, a mão, ela também vai direcionar a sua vida. Vamos lá, agora, versão NVI, vamos falar de um personagem chamado Esdras. Esdras 7, versículo 9. Vai falar da mão do Senhor aqui no sentido de guiar, direcionar. Esdras 7, 9 diz assim, ó. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém. No primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Irmãos, lembra que a gente falou que no Velho Testamento tem pelo menos 1.600 citações que falam sobre a mão? A gente só está falando algumas poucas aqui. Imagine quantas citações que tem falando sobre a mão poderosa, a boa mão do Senhor. Olha só, qual é esse contexto aqui, irmãos? Quem era Esdras? Esdras era um sacerdote e um escriba. Era um homem de grande conhecimento e também de temor a Deus. Ele era líder do segundo grupo de exilados que retornaram a Jerusalém depois de Zorobabel. Agora olha só que coisa interessante, irmãos. Qual era a missão dele aqui? A missão dele era levar mais exilados de volta para Jerusalém. Era restaurar o ensino da lei e a adoração no templo e também trazer recursos. Que recursos eram esses? Ouro, prata e ofertas para a casa de Deus. Ok, já entendi quem era, já entendi qual era a missão, mas pastor, qual era o desafio aqui de Esdras? A viagem de Babilônia a Jerusalém durava cerca de, sabe de quantos? 4 meses, irmãos, que representava praticamente 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros, irmãos, é você ir daqui lá para São Paulo, lá para o interior de São Paulo, 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros é você sair daqui lá para Goiânia, lá onde acontece a Colisão das Mulheres. Mais ou menos isso. Ou seja, se fosse uma viagem dessa a pé, duraria cerca de 4 meses.
Uau! Então a viagem de Babilônia a Jerusalém durava cerca de 4 meses. A estrada era perigosa, tinha desertos e tinha também inimigos. E acima de tudo tinha ladrões. E Esdras levava muitos recursos valiosos. O que ele fazia? Ouro, prata, tudo isso, irmãos, um transporte acontecendo. E qual é o detalhe do desafio? Não tinha exército para poder estar em guarda, em proteção na vida deste homem diante desta missão. Então, nós sabemos quem ele é, a missão que ele tinha, mas o desafio. É interessante, irmãos, que ele mesmo, ele não pede uma escolta para protegê-lo nessa jornada, nessa caminhada de cerca de 4 meses, porque ele mesmo afirma o seguinte: a mão do Senhor vai estar comigo em todo o trajeto. Nós vamos ver isso daqui, ó. Ele poderia ter perdido escolta militar, mas ele teve vergonha de pedir proteção humana, porque já tinha declarado que Deus protege quem o busca. Então ele fez algo radical. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele jejuou, ele orou e se lançou na estrada, confiando apenas na mão de Deus. Pastor, o que aconteceu? A Bíblia diz o quê? A boa mão do seu Deus estava sobre ele, aleluia. Então Deus guiou cada passo, Deus abriu portas, protegeu ele no caminho e fez com que chegassem em segurança ao seu destino, aleluia. É a mão, irmãos, que nós queremos sobre nós, é essa mão que nós queremos sobre nós. A mão que guia, a mão que protege, a mão que provê e a mão que faz chegar na promessa. Este grande homem de Deus sabia de uma coisa, ele fez questão de mencionar, que a boa mão do meu Deus está comigo, a boa mão do meu Deus vai me guiando, vai me direcionando, vai me protegendo. Então, irmãos, quando a mão de Deus está sobre você, você não anda perdido. Quando a mão de Deus está sobre você, há direção, há propósito e acima de tudo há um caminho aberto. Você vai chegar e você vai viver a promessa que Deus tem para você, porque o mesmo Deus que libera a palavra é o Deus que estende a mão para te guiar, para te guardar, para te fortalecer e para trazer direção para que a palavra do Senhor liberada, ela se cumpra na tua vida. Caminhando para o fim, a mão, ela também, ela sustenta a nossa jornada. Irmão, quando a gente fala de sustento, você que é mãe e pai, e você tem os seus filhos, ou o seu filho, quando fala de sustento, quando você olha para o amadurecimento, para o crescimento ali dele, um bebezinho, uma criancinha, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem para se tornar um adulto. Irmãos, além do seu cuidado como pai, mãe, além da tua proteção, você também, através das suas mãos, você traz o sustento. Sustento é o quê? Quem é que vai no supermercado? É o seu filho criancinha que vai lá? Ele já tem o cartão lá, alimentação? Não, irmãos. Quem é que vai lá? Para quem aqui é casado e ainda não tem filho, irmão, se prepare no nome de Jesus, porque depois que vem filho, o negócio multiplica. O negócio triplica, irmãos. O que antes era eu e Jane, depois das nossas princesas vindo, o negócio não duplicou não, o negócio multiplicou. A provisão, o sustento, é muito engraçado, porque antes, irmãos, na configuração de marido e mulher, você comprava as coisas, né? E às vezes dava até para você comprar uma coisinha a mais, aquele negocinho a mais. Depois das crianças, irmãos, é leite, é não sei o que, mas não sei o que lá, é aquela coisa, aquele outro. Lá em casa não pode faltar fruta, que minhas meninas amam fruta demais. Irmãos, então aquelas coisinhas que lá atrás, você fala bem assim, dá até para comprar aquela azeitona diferente, dá para comprar aquele cogumelo diferente, aquele tomate seco, aquele negócio lá que você vai naquela parte de frios na padaria, você, nossa, isso aqui dá para levar, irmãos. Já foi assim há um tempo atrás. Já foi o tempo que você comprava creme cheese, hoje você compra requeijão de R$ 6,99, aleluia. Você vai lá e fala, manteiga, ó, manteiga de R$ 10,99, agora está R$ 7,99, essa daqui mesmo, ó, aleluia, pai.
Mas porque o papel de um pai, de uma mãe, também, o sinal da mão estendida é o quê? É trazer sustento, é trazer provisão. E Deus, como um pai, ele também, a mão dele representa o quê? Essa sustentação, essa provisão. Vamos na versão NVI, Salmo 145, verso 13 ao 18. Vai ser lá no verso 16 que vai falar da mão do Senhor, mas eu quero que você entenda essa sequência aqui maravilhosa. Olha só. Salmos 145, do 13 ao 18, diz assim, ó. O teu reino é um reino eterno. Irmão, isso aqui é tudo palavra de bênção, do cuidado do Senhor. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Como que ele faz isso? Através da poderosa mão. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Está falando o quê? De um Deus que provê, que sustenta. Agora olha só, versículo 16. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Está aí, ó. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Vou continuar lendo 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. E agora olha só esse texto que lindo. O Senhor está perto de todos os que invocam o teu nome, de todos os que o invocam com sinceridade, ou os que invocam em verdade. Qual é o ponto aqui desse texto, irmãos? Eu fiz questão de, se eu pudesse, se desse tempo, eu colocaria todo esse Salmo 145, irmão, porque aqui é a palavra de bênção, está falando desse Deus que cuida, que guarda, que protege, enfim, está falando de provisão, está falando daquele Deus que levanta, como a gente tem visto aqui. Só que está dizendo aqui o que no verso 16? Abres a tua mão e satisfazes o desejo de todos os seres vivos. A mão de Deus, irmãos, ela é generosa. Ela abre para dar. Na época de escola, irmão, você já ouviu aquela expressão fulano de tal, é mão fechada, ou é pão duro, né, que fala? É o quê? Mas o quê? Mão de vaca. Aqui, ó, fulano de tal não abre a mão de jeito nenhum. Mão fechada lá não passa nada. Quem já ouviu essa, né? Mas está dizendo o quê, irmãos? Que a mão de Deus, ela está aberta. A mão de Deus, ela é generosa, ela se abre para dar, e a mão de Deus sustenta a criação. Irmãos, quando a mão de Deus está sobre você, eu declaro que a provisão não falta e a provisão não vai faltar. Quando a mão de Deus está sobre você, o sustento vem, o sustento virá e a mesa estará sempre posta. Seja no dia que for o biscoitinho creme cracker com cafezinho, ou seja no dia que tiver creme cracker, mussarela, presunto, pão, o requeijão, seja no dia que for o pão com manteiga, glória a Deus, seja no dia que for o pão com ovinho ali, aleluia, e o café, glória a Deus, seja no dia que for tudo isso, mais iogurte, irmãos, mas a mesa vai estar ali posta, não vai faltar alimento, não vai faltar provisão, não vai faltar o sustento do Senhor sobre a sua vida. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre você. Deus tem mãos abertas para você aqui nessa noite. Se prepare, porque Deus está ativando, irmãos. Tem favor de Deus que está sendo ativado sobre você, para Ele te sustentar, mas para Ele te dar capacidade para você começar a viver umas novas oportunidades que vêm pela frente. Aí Deus está fazendo isso sobre a tua vida. As mãos do Senhor estão abertas sobre você, sobre nós nessa noite. E a mão do Senhor, ela te coloca no lugar certo. A mão do Senhor, ela te dá provisão. E a mão do Senhor, ela te dá autoridade. E agora, último ponto, para a gente orar encerrando, irmãos. Pastor, como que nós ativamos a mão de Deus sobre nós? Pastor, eu consegui entender tudo isso que a mão do Senhor representa. Mas agora, como que eu faço para ativar essa mão do Senhor sobre nós? Primeiro princípio, vamos voltar para Jabes agora? Primeiro princípio é pela oração. Diga aí, pela oração. Para que a mão do Senhor fosse ativada na vida de Jabes, ele teve que fazer o quê? E Jabes orou.
Ele fez 4 pedidos e o terceiro pedido é o quê? Que a tua mão, representando o quê? Que a tua presença esteja sobre mim, que a tua presença me conduza, me direciona, me guarda, me dê sustento, me dê provisão, me dê poder, que a tua mão, além de me manter de pé, me guia. Ou seja, aqui, qual o princípio de você ativar a mão de Deus sobre a tua vida? Oração. Eu lembrei do louvor, que fala o quê? Como Jabes orou, eu também vou orar. Jabes orou, e quando ele orou, o Senhor respondeu os 4 pedidos dele, ou seja, a mão do Senhor estava sobre Jabes. Ele invocou o Deus de Israel, ele disse o quê? Senhor, peço que a tua mão esteja sobre mim. Abre aí, por gentileza, Jeremias 33:3. Olha que coisa maravilhosa. O que a gente vai fazer? Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Qual é a questão? Clame a mim e responder-te-ei. A mão de Deus, ela se move em resposta à oração, ela se move pelo nosso relacionamento. Aleluia, se tem relacionamento, tem comunhão, e a mão do Senhor está sobre nós. Segundo, como que você ativa a mão de Deus na tua vida? Primeiro ponto é oração. Segundo, pela obediência. Diga aí, obediência. Mais forte, obediência. Versão NVI, Deuteronômio 28, versículo 8. Irmãos, se prepare para você receber essa palavra aí, ó. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Aleluia, irmãos. A mão de Deus, ela opera onde tem obediência, tem bênção e maldição, tem o certo e errado, tem a obediência e a desobediência, tem vida ou morte, tem céu e inferno. Nós temos que decidir o caminho que nós queremos trilhar, e se a mão do Senhor está sobre nós, nós estamos guardados, protegidos, nós vamos nos mover no sobrenatural, e quando a gente faz isso, irmãos, pela nossa obediência, você está ativando a mão de Deus sobre a sua vida. Então a mão de Deus, ela opera onde tem obediência de coração, irmãos. Não é aquela obediência para ganhar, eu estou te obedecendo para poder ganhar. Não, irmãos, é uma obediência por quê? Porque eu amo ao Senhor e eu quero obedecê-lo. E as bênçãos, aquilo que Deus vai fazer vai ser uma consequência do meu amor e da minha obediência ao Senhor. Isso é maturidade. Como que você ativa a mão de Deus sobre a sua vida? Pela fé, diga aí, pela fé. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, 6 diz assim, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, se você quer a mão de Deus na tua vida, ore, peça, seja obediente e obviamente tenha fé. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, se você está pedindo a mão do Senhor sobre a tua vida, Deus vai te recompensar, porque você está orando, você tem relacionamento, você tem obediência e você tem fé, e Deus recompensa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a mão de Deus se move onde tem confiança, e a fé, ela ativa a mão poderosa de Deus. Quem tem fé aqui, diga amém. Então a mão de Deus está ativada sobre a tua vida. Olha só, irmãos, isso aqui. A fé é a mão humana segurando a mão de Deus. A fé é a mão humana segurando a mão de Deus. E essa mão, além de proteção, de guiar, de direcionar, na mão de Deus, o seu nome está escrito. A mão de Deus, você está guardado na sombra das mãos do Senhor. Uau! Então essa fé, irmãos, é quando você se conecta, você conectando a sua mão com a mão do Senhor. Onde Ele vai, você está indo. É a presença de Deus te guiando. Quarto, você ativa a mão de Deus pela humildade. Diga aí, humildade. Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A mão de Deus, ela se estende àquelas pessoas que se inclinam a Ele, que o buscam de todo o coração. A humildade, irmãos, ela atrai a mão do Senhor. Quinto e último,
a mão do Senhor, ela é ativada por uma busca constante. A mão de Deus, ela não vem para um momento da sua vida, ela vem para guiar a sua trajetória, do começo ao fim. E eu encerro aqui com aquele texto, eu já disse isso aqui há muito tempo atrás, aquele texto que a gente fala bem assim, que o Senhor guarda a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A gente usa muito esse texto, irmãos, às vezes quando alguém está de férias, né? Pastor, ora por mim, amém, que o Senhor guarde a tua saída e a tua entrada. Se for de uma forma simbólica, que o Senhor guarde amanhã, quando você se levantar para você ir trabalhar, quando você sair da sua casa, você vai trabalhar, vai ter um dia abençoado, próspero, e você vai voltar. Então você vai sair e você vai voltar debaixo da mão protetora do Senhor. Vai sim. Só que esse texto, irmãos, lá no original, ele não quer dizer só para um momento, para um dia de serviço, para uma viagem de férias que você vai fazer. Esse texto está dizendo, sabe o quê? Que o Senhor, aquele que com as mãos criadoras te criou, soprou vida em você, que te formou, que moldou a tua vida, que te guarda, quando você saiu do ventre, quando fala bem assim que o Senhor guarda a tua saída, no original é o quê? Quando você estava no ventre, no lugar escuro, quando você saiu do ventre, a mão do Senhor, Ele estava ali te guardando, te protegendo, e agora quando fala a entrada, essa entrada é no nível da morte, é quando a tua vida aqui na terra chegar ao fim, e você entrar para o nível da morte. Esse texto está dizendo assim, que o Senhor guarda a tua saída, desde quando você saiu do ventre até o seu último dia de vida aqui na terra, que você vai entrar para o nível da morte. A mão do Senhor está te guardando, te protegendo. E eu quero dizer o seguinte para você, irmãos, o que o Senhor vai fazer com as mãos dele estendidas sobre você, não é só para amanhã, para terça-feira, para quarta, para quinta, para sexta. A mão do Senhor já está sobre você, desde quando você foi empurrado para fora, para viver neste mundo aqui, e até o seu último dia de vida, a mão do Senhor está estendida sobre você, te guiando em toda a tua jornada, em toda a tua trajetória. E Jesus está dizendo, sabe o que? Essas vidas que o Senhor me deu, nada vai tirá-las da minha mão, e o meu Pai que concedeu, nada vai tirar das mãos do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, você está no lugar seguro, você está guardado, e acima de tudo, nas suas lutas do dia a dia, o Senhor te dá unção, o Senhor te dá autoridade, sabedoria, e o Senhor protege você. Enquanto você está indo como uma flecha, a mão do Senhor está te guardando. Enquanto o Senhor está te comissionando, te levando, te lançando, a mão dele permanece com você. A velocidade do seu crescimento, a velocidade da sua expansão não vai diferenciar a mão do Senhor que está com você em todo tempo, até o dia que nós o veremos face a face. Vamos ficar de pé? O que nós aprendemos hoje aqui, igreja? Primeiro, a mão de Deus, ela é criadora, libertadora, e ela te sustenta, ela te molda, ela te liberta e ela te levanta. No ponto 2, nós aprendemos que a mão de Deus, ela unge e capacita, ela te dá uma força além do natural, ela te dá revelação, ela te dá visão. No ponto 3, nós vimos que a mão de Deus, ela protege, ela guarda, ela é o teu refúgio, tem o teu nome gravado e ela te segura para sempre. Ponto 4, a mão de Deus, ela te dirige, ela te guia, ela te provê, ela te posiciona no lugar certo. No ponto 5, a mão de Deus, ela se ativa pela oração, pela obediência, pela fé, pela humildade e pela busca constante.